Olá, galera, para aqueles que estão me acompanhando nos vídeos que eu faço na nossa no nosso canal. Uma força imensa, né, que eu tô juntando para poder trazer conteúdos que dão cada vez mais oportunidade de expressão, de conhecimentos abundantes e que flui de uma maneira que a gente tenta expressar. Cabe a mim trazer para você uma perspectiva ousada até para tentar trazer o conhecimento aprofundado, né? E nessa intuição, o que cabe a nós é compartilharmos das lições do Evangelho de Jesus, né? Porque sem o Evangelho de Jesus a gente não consegue absorver os fatos da natureza. E um respaldo que eu consigo trazer para vocês é a desenvoltura da nossa fala. A nossa fala tem que ser promissora da dignidade nossa, do que tem no conteúdo, né? Não de forma abstrata, mas de forma a sentir o que está, né, contido nos princípios da lógica e raciocinarmos a respeito do conhecimento, né? E é claro, a gente está compartilhando aqui de uma postura em que a gente fala daquilo em que conhece. Então, nada mais profundo do que conhecer para dirimir conhecimentos. Muitas pessoas têm medo de adquirir o conhecimento, né? Vejam só o tamanho da dificuldade que as pessoas enfrentam para poder beber de um conhecimento espiritual simples, mas que buscam em Jesus essa fala, né, que conduz à vida eterna. Por isso que a gente, quando está falando aqui, a gente se empolga às vezes e tenta passar os objetivos do Mestre Jesus. O Mestre Jesus, ele andava com pessoas simples, humildes, pescadores, né? E como que era a vida de Jesus? A vida de Jesus era o do conhecimento. Muitas pessoas lutavam para ter um pouco de conhecimento do que Jesus tinha, né? Aí as pessoas falam: nossa, conhecimento de Jesus. E o respeito é uma das coisas que nos chama a atenção, porque
a nossa intuição, ela tem que estar com a profundidade toda ela contida nos ensinamentos de Jesus. Então, nada mais profundo do que o acolhimento, né? O acolhimento se faz quando eu ouço a outra pessoa, por mais difícil que pareça, né? É difícil ouvir, é difícil acatar os outros objetivos. Como que eu posso ouvir Jesus? Essa é uma fala. Agora, conhecer é quando você perde o medo, a ignorância se extingue, né? Então é uma fala que a gente perdeu o medo, porque não tem ignorância em Jesus, né? Então Jesus faz a gente perder o medo. A gente não conhece o medo, a gente conhece Jesus, né? Então assim, muitas pessoas fala pra gente falar baixo, né? Mas esse falar às vezes é um pouco grosseiro e a gente não está disponibilizado para intentar contra um certo tipo de autoridade, e sim a fala das pessoas, os objetivos das pessoas, né? Muitas vezes a gente tem o conhecimento, mas ele tá avesso ao comportamento. Então, não tem caráter muitas vezes a utilização do conhecimento, né? Então ele fica apreendido ali com a pessoa se amarra no conhecimento, né? Então é um medo do conhecimento, de adquirir conhecimento. Então precisamos iluminar. O irmão Paiva diz assim: a luz, o amor revela a luz, e a luz espanta a treva. Que mais quereremos nós? Né? Então essa fala do irmão Paiva empolga a gente até para quebrar as correntes da ignorância, muitas vezes, né? Então é isso que a gente tenta passar um pouco para as pessoas, e eu vejo quão importante está aqui, né? Num diálogo aberto. Eu tenho que falar para vocês um pouco para ver se pega o conhecimento que eu passei, que eu estou despertando nos amigos aí de classe, né? Que é Sementes da Liberdade. Muitas vezes a gente quer ouvir o que a psicologia tem a falar, né, sobre isso. Então aí está o protagonismo. O protagonismo, ele não é antagônico à lógica do conhecer. Muito pelo contrário, muitas pessoas têm resquício porque a sua luz não tem dinamismo para funcionar nele,
né? O que apaga muitas vezes. Mas Jesus traz os símbolos e os movimentos necessários para poder erguer a nossa voz, a nossa atitude. Então, é a mobilidade que faz o crescimento espiritual. Então, muitas vezes, a gente está quebrando as correntes da ignorância e mais, promovendo a nossa revolução, né? Porque a gente tem sede de conhecer, né? Então, então ele dá pequenos passos pra gente e, e a passagem do Evangelho é muito importante a gente frisar isso, porque traz o automatismo das pessoas que se libertaram de certos tipos de vício, né? Muitas pessoas têm vício do próprio corpo, né? Que precisa eliminar, né? Se está com uma atitude avessa, precisa iluminar os seus movimentos para dar vazão a um certo tipo de habilidade que está é, ali com ela, né? Então é por isso que a gente tem a atitude de se comprometer em socorrer o irmão, né? E isso traz o conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual é o dilatador profundo que vai erguer a criatura, o conhecimento espiritual. Então isso faz com que a gente tenha as sementes da liberdade. Então eu tô querendo ver com os amigos de classe para ver se essa psicologia funciona nas sementes da liberdade, né? Então é muito promissor aquilo que a gente vai erguer de nós. Talvez é uma voz desfalecida que precisa de uma mobilidade que precisa ser germinada. Tá lá no fundo, mas Jesus resgata, né? Aquela mobilidade. Muitas vezes está impaciente, né? Aí Jesus abranda os caminhos, né? Então tudo isso pra gente é fundamental a gente querer crescer para Jesus, né? Que é muito importante a gente conquistar as nossas metas, os nossos passos, né? Diante da nossa religião, tá bom? Tudo isso Jesus já iluminou para a gente, livres da ignorância, né? Sem temor de apresentar-se, de construir opinião. Muitas pessoas sentem dificuldade em construir opinião. Nós aqui não estamos dando impacientes com certos tipos de convite para tumultuar uma discussão. Mas fora a ignorância, todo o conhecimento que avassala o mundo,
né? Então a gente fica com medo da opinião dos outros, a gente falha em algumas coisas na em ser irmão do outro, né? E muitas vezes aquele é, aquele temor gera uma discórdia, né? É, longe de nós a impaciência, a discórdia, né? Para que a gente possa buscar a luz de Jesus, né? Então, por isso que eu quero ver se nasce os sementes da liberdade, né? Que é uns passos da psicologia para ver se a gente acorda, né? No meio do túnel, né? No buraco, né? Como se diz aí, no profundo. Tá bom? Então é isso. Espero que esse assunto esteja terminantemente pronto para ser alavancado nas sementes da liberdade pela psicologia, tá bom? Muito obrigado. Eu fiquei um pouco com vocês. Eu sei que o assunto é palpitante. Muitas pessoas querem dar os seus comentários, mas eu vou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E eu espero vocês nos próximos vídeos aí que eu tenho que passar o conhecimento necessário para vocês, tá bom? Muito obrigado. Eu adoro estar com vocês, né? E me sentir em casa, tá bom? Muito obrigado e até um próximo vídeo.